Opa, olha aí o que pintou, o fonezinho característico. Tamo na área, a Fiel pediu e nós ouvimos. Então é o pré-anúncio. Não tem mais X, tá, gente? Não tem mais Twitter, é o Threads, que é o primo do Instagram. Então, esse é o Blue Sky, tá bom. Então, esse é o primo antigo do X, né? O X existia, tinha um co-irmão que é o Blue Sky, que agora tá bombando. Pascoal, que entende tudo de rede social, tá me olhando com a cara de interrogação aqui. Maravilhosa. Vocês têm saída pra tudo? Já saiu o passarinho, entrou a borboletinha. Você tá igual o Respostinha tem resposta pra tudo. Você tá encontrando X, Y, Z, não sei o quê. Nossa, eu nem sabia disso. Vocês encontraram tudo isso? Encontramos, já tá resolvido, Pascoal. Fica tranquilo, tudo combinado tá para dar renda, eu tô entendendo, né? Agora, Zinho, tô pensando um negócio aqui. Essa foto pintou, a Fiel animou, a gente tá aqui fazendo projeção de time, imaginando um 4-3-3 com os caras pelo lado. Quarta-feira entrando com a camisa do Corinthians na arena. Eu imaginei uma outra coisa antes de imaginar isso aí, Zinho. Eu tô imaginando, Zinho, a cara do Yuri Alberto escutando essa conversa. Do Romero, de vários outros ali, né? Pois é. Que o Romero tá ali, quietinho, entra, faz o gol dele, é artilheiro da Mas o Romero acho que vai continuar nessa função. Pedro Raul. Mas assim, o Pedro Raul não jogou, né? Teve as oportunidades, não conseguiu apresentar, não dá para ficar reclamando. Vai ali brigar pela sua posição, é atleta, né? Um cara responsável, vai fazer a dele, mas não dá para ficar de bico. Agora, o Romero, quando entra, faz gol. Quando entra, ajuda, contribui. Tudo bem, tem suas limitações, mas é um cara importante. Então, assim, se o Carrillo chegar voando, entrar, resolver, vai ficar quietinho, não vai reclamar do quê? O cara entrou e resolveu, o Memphis também na frente, entrou, fez os gols, que o Corinthians precisa muito, vem com aquela boa técnica que a gente viu ali na seleção da Holanda, o Yuri Alberto vai ter que esperar o momento dele. Isso é normal no futebol. Tem a liderança e tem a gestão boa do Ramon com o Emiliano. Eu acho que esses caras conduzem bem o elenco. Difícil o jogador querer peitar muito treinador desse nível. Então os caras... E também não estavam jogando, gente. O Corinthians está na zona de rebaixamento, né? Então, assim, não tem o que falar muito. E aí a movimentação do Corinthians é para melhorar esse time. E a Fiel... né? Nesse momento, eu tô com a torcida do Corinthians de estar na expectativa boa. Tem que pensar positivo. A gente só tem que estar aqui com coerência falando o seguinte, como eu fui atleta, não é assim, chegou e já... Espero que sim, vai ser bom pro Corinthians, é bom pro nosso futebol, os caras chegaram voando, jogando bem, sensacional, né? Empolga o campeonato, maravilhoso, mas eu sei que leva um tempo. Tem essa questão física. De repente, eles vão ter que saber administrar a minutagem desses caras. Pô, Zinho, os caras acabaram de chegar, ele tem que ser poupado? Mas não é. Se o cara tem um histórico de tanta lesão lá na Europa, ele saiu do Atlético de Madrid por causa disso, o contrato dele foi rescindido porque ele não atingiu a meta de jogos por tantas contusões que teve. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu espero que chegue, jogue bem, empolgue a torcida do Corinthians e eu acho que merece essa boa expectativa, mas com os pés no chão. O Zinho toca num ponto bom, né, Mauro? Do cuidado. Aí a gente lembra recentemente o Michael, que chegou da Arábia, fez 2, 3 jogos pelo Flamengo e estourou, porque a intensidade do futebol é outra. O Héctor Hernandes foi titular contra o Flamengo e 5 minutos saiu. Eu não sei exatamente se foi fruto de má preparação ou disso aí, como o Michael, estava numa outra intensidade, quer começar o jogo voando, em 5 minutos saiu. Então, e o Yuri, que por sinal nem joga o próximo, porque acabou sendo expulso nesse jogo, já sabia que ia ser reserva. Até então, do Héctor Hernandes. Não sei como seria o desempenho do Hernandes, se ele ia fazer gol, não ia fazer, se ia ser substituído no segundo tempo, se o Yuri iria entrar no jogo no lugar dele ou junto com o Hernandes, não se sabe, mas é assim. Ele já começou no banco. Então agora ele deve estar olhando e falar assim, pô, que dia que recupera o Hernandes? Porque aí agora tem o Memphis, tem o Hernandes, e ele está lá no banco ao lado do Pedro Raul, daqui a pouco é só um no banco, porque já vai... São 4 centroavantes. Então, assim, a verdade é que o time está nessa situação jogando com o Yuri, jogando com o Coronado. Então, era assim que estava, né? Então, os caras têm que até meio que aceitar, pô, os caras precisavam trazer alguém e eles chegam com pinta pelo currículo, de titulares.
vai encaixar, não vai encaixar, aí aí a é aquilo que vai acertar. Mas, a princípio, ele vai tentar botar no time para dar uma melhora. Porque do jeito que foi o primeiro turno, do jeito que estava, com os jogadores que estava, desde lá do Antônio da Fiel. O Tonhão da Fiel. Tonhão da Fiel. A coisa não estava andando, né? Então, agora, esse jogo deu um baita do ânimo. E a gente está questionando isso porque o Yuri, o Romero, etc., conseguiu ganhar do Flamengo. Ainda não tinha esses dois. Sim. Então você fala assim, pô, mas agora deu uma aliviada, agora deu uma animada. Porque se tivesse tomado de 2 ou 3, a gente falava, jogo, põe os caras. Esse time deu uma animada. E claro, aí abre a perspectiva do Romero dizer, tô aqui, né? Sim. Foi eu que fiz o gol. Presidente. Conte-me. Falezinho. Eu tô vendo aí a chegada, né, do Carrillo, é ele que tá chegando ali, né, com o carrinho ali no aeroporto. E eu dei uma pesquisada aqui, ele tem 33 anos? 33, isso. 33. Isso. Não é um garoto, hein? Não tem garoto chegando. Escorredor. Então, gente, calma. Espero que cheguem bem, que sejam peças fundamentais para o Corinthians, mas vão ter que ter cuidado com eles. Nessa loucura de competição que vai ser essa volta do Campeonato Brasileiro com Copa do Brasil, com Sul-Americana. São vários jogos para os caras que estão com um tempo parado, com uma idade já avançada. Só técnica é fundamental, a qualidade, mas tem que ser aliado à parte física e o cuidado para que você possa desenvolver a sua parte, né, a qualidade possa aparecer, você tem que estar bem fisicamente para isso. Não vai ficar ninguém no banco muito tempo, né, Pascoal? Vai ter que dar essa rodada. Para mim é o seguinte, a fala do Ramon e do Emiliano, elas exemplificam tudo. A prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Eles falaram claramente isso. A prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. De nada adianta ser campeão sul-americano se cair para a segunda divisão no futebol brasileiro. O orçamento sai de 600, 800 milhões para um orçamento minúsculo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, a coisa acaba indo uma situação muito pior. Então, sabendo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, eu nem vou levar em consideração a escalação deles para a Copa Sul-Americana ou para disputar a Copa do Brasil. Não vou. Mas o Corinthians está chegando, o dinheiro que está entrando é legal. É legal, está ajudando o Corinthians e ajudando muito, porque os salários estão em dia, está ajudando demais. Mas o Corinthians... Mas o que você faria quarta-feira contra o Juventude? Quarta-feira, não, eles não podem jogar. Ainda tem que ver se vai conseguir inscrever hoje para... não, quarta-feira de jeito nenhum, né? Só na próxima fase da Copa na outra do fase, quarta-feira de jeito nenhum. Não, mas até para quarta-feira, porque no final de semana tem o Botafogo. No final de semana tem o jogo contra o Botafogo. Certamente eles não estarão em campo. Cara, eu acho estrear esses caras contra o Botafogo uma maldade. Não. Certamente fora eles não estreiam. Fora de casa, numa situação completamente fora fora do controle. Vai jogar num gramado sintético, onde o Botafogo domina, o Botafogo é dominante. E se o Corinthians trouxer um empate, a torcida vai aplaudir de pé o acontecimento. Eu os colocaria para jogar na partida contra o Poçante Atlético Goianiense. Que é em casa. E é uma disputa lá na parte de baixo. Sim. E o Corinthians não pode perder ponto para o Atlético Goianiense. Primeiro o holandês, será? Bom, ele já fez, não é, Duda? O Depay, ele já fez gol na Neoquímica Arena, na Copa do Mundo, né? Então, já está em casa, não é, Duda? Não é o primeiro holandês, porque o Seedorf, claro, Seedorf já jogou, não é o primeiro holandês, mas Suíça precisamos pesquisar, hein, Duda? O holandês já marcou gol na Neoquímica Arena, já conhece bem o estádio onde ele vai atuar. Novamente, abraço para você, para os companheiros e também para o fã de esporte. Foi na época da Copa do Mundo, né? Ele defendendo a seleção da Holanda, um dos 46 gols dele foi justamente na Neoquímica Arena. E agora o torcedor do Corinthians quer ver de fato, né? Ele vestindo a camisa do Corinthians e balançando as redes. O Depay chega aqui em São Paulo amanhã no aeroporto de Guarulhos por volta das 5 horas da manhã. Ele vai direto para o CT Joaquim Grava, onde vai ser recepcionado ali pela comissão técnica
técnica e também pela diretoria do Corinthians, ter esse primeiro contato com o elenco e aí, de fato, ser apresentado à torcida, à fiel, na parte da noite. A única dúvida é ainda se será antes do jogo contra o Juventude ou durante a partida, essa apresentação do Depay oficialmente, a fiel torcida que está ansiosa para vê-lo. Mas, de fato, o Depay vai ter muito tempo para também ver a torcida do Corinthians. 2 anos de contrato, 70 milhões de reais, uma contratação, de fato, milionária, né, de muito peso para o Corinthians, não só para essa temporada, mas para a próxima também. Então, o Depay já fica à disposição, pensando, né, no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, porque ele ainda não foi inscrito na Copa do Brasil. E até uma correção, amigos, porque a nossa apuração no site da ESPN.com.br, se não for inscrito, né, o Depay, de fato, agora, ele não pode ser inscrito nas fases finais, ou seja, não jogaria nem as semis, nem as finais, caso o Corinthians passasse na Copa do Brasil, mas Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, obviamente, ele será inscrito. Quem também será inscrito, e já foi, inclusive, no bid da CBF regularizado, é o André Carilho, 33 anos, o peruano também já desembarcou ontem em São Paulo, passou pelos exames médicos e já está à disposição também da comissão técnica do Ramon Dias, Emiliano Dias, já trabalhou com eles, inclusive, no Al Hilal, e agora fica à disposição para a sequência da temporada, contrato até 2025, com metas a serem batidas, é bem verdade, mas as duas contratações fechando o pacotão de 20 contratações do Corinthians nessa temporada de 2024. Nossa, 20 contratações. Bom, a gente tem os números, como a Duda abriu ali, falando sobre o Memphis na Neoquímica Arena na Copa de 2014, né? Jogou 21 minutos, marcou um gol, teve 2 finalizações e as 2 certas, deu 3 dribles certos. A Holanda venceu o Chile por 2-0 na fase de grupos. No dia 23 de junho de 2014, nós estamos falando de 10 anos atrás. Agora teremos, para mim, Bruno... O quê? Mesmo a gente noticiando durante toda essa semana o negócio do Memphis com o Corinthians, eu ainda acho muita doideira. Ah, mas é legal, não é importante. É uma doideira do bem, nesse momento. Sem fazer conta, nesse momento aqui completamente irresponsável. Tá cartão de crédito lá estourado. Eu tô falando da presença do Memphis, a gente tá falando do Memphis jogando no futebol brasileiro. É curioso, né, Dona? Ô, Dona, você que não é um comentarista normativo, você sai do comum. Para outros assuntos, talvez você seja normativo. Você é, por exemplo, um pai de pet normativo, né? Você leva o seu cachorrinho para passear, tal, que todos fazem. Mas você não é um comentarista normativo. Gostou? Gostei, acho que é um grande personagem para o futebol brasileiro, acho que é um jogador óbvio, né? Quando ele chegar tem que avaliar como vai se adaptar ao calendário, como é que vai ser a parte física. O debate financeiro a gente já está tocando aqui há muito tempo. Agora, tecnicamente, é um jogador que chega para ser um dos melhores aqui do futebol brasileiro. Né? Ainda com uma boa idade, se o Ramon Dias conseguir encaixá-lo ali no sistema ofensivo, com o Garro, com o Thales Magno, com o Carrillo que chegou agora, tem tudo para ser um jogador que vai converter as chances criadas. Ser um jogador mais decisivo. E mais do que isso, ele é um jogador que também consegue sair muito bem da grande área para ser criativo. Tem qualidade, tem recurso, tem habilidade. Tem um domínio dele que é muito característico, é o domínio orientado, né? Que ele já domina girando, já consegue ganhar vantagem. Então, assim, acho que é um nome de fato para empolgar a torcida do Corinthians. E é uma contratação que é marcante demais para o futebol brasileiro. E acho que mostra muito o momento do futebol brasileiro, né? Também conseguindo atrair jogadores europeus, africanos, né, de fora, né, que têm nomes mundialmente e estão procurando aqui o mercado brasileiro. Né, os clubes estão conseguindo ter mais potencial financeiro também para atrair esses atletas. Eu tô curiosa porque é isso. Claro que a gente colocou e tem colocado as ressalvas, Marra, mas quando a gente para pensar de um jogador de Eurocopa, da seleção da Holanda, Copa do Mundo. De Copa do Mundo, tem 30 anos, é claro que a gente fala, poxa, se ele tivesse tão estouradaço assim, talvez ele não tivesse saído da Europa. Sim. Mas com esses asteriscos todos, é um cara que se tá aqui a gente aproveita, né? Tem um outro asterisco, assim, que às vezes a gente fala menos sobre isso, é que a última imagem, sim, né, no Atlético de Madrid, claro, teve contusão e tal, mas olha, o cara se não cai nas graças do Simeone também, ele fica sem jogar, hein? Não é 1 ou 2 casos, não. O Simeone é uma lenda do clube, é o treinador mais bem pago do mundo, e se o cara não tá ali, assim,
se o Simeone não morre de amores por ele acaba ficando um tempão sem jogar. E eu acho que o Depay acabou sendo um pouco vítima disso também, de problemas com o queridíssimo Simeone. Eu acho que é incrível. Estava lembrando aqui, né? Em 2000 e pouquinho, meu filho era muito novinho, eu ficava jogando... Meu irmão mais novo, né? Vai alimentar isso aí. Né? Ficava jogando... Pode falar, né? Total Club Manager na época. E eu tinha um time na Inglaterra, não vou lembrar qual. Acho que era o Liverpool. E eu ficava contratando jogadores ali pelo mundo e tal. Só que aí a gente fazia diferente. A gente buscava jogadores brasileiros, argentinos. Sim. Saía mais barato e dava certo, né? Cara, esse é um grande fantasy isso, né? É muito maluco. Você pensar jogador de Copa do Mundo, camisa 10. Mas o futebol brasileiro tem essa capacidade. Eu estou falando isso aqui, a gente já discutiu durante toda a semana sobre a situação financeira do clube. E a Duda trouxe, desde a semana passada, que essa era uma exigência do patrocinador. E a gente até brincou que não entra no mesmo centro de custo, que é o centro de custo de pagar salário, essas coisas. A gente já colocou também todos os problemas que a patrocinadora Master vive nesse momento. Sim. Também com a justiça. Sim. Mas é que a gente aqui também, o nosso papel é até aqui, né, Marra? Depois disso... Eu não sou árbitro de nada, assim. A gente está falando da contratação, porque já falamos dos outros pontos todos. Eu acho que o Caio, procurei no Sport Center, ou até na conta do nosso analista aqui do Data ESPN, o Caio Alves, ele fez um vídeo super legal analisando características do Memphis, que prefere ser chamado por Memphis, né? Uhum. Por questão do Depay ser o sobrenome do pai dele, ele teve problemas com o pai e tudo, né? O pai não foi um pai tão presente. Então, ele prefere falar o nome dele mesmo. E o Caio mostra muito disso que o Donan falou. De como ele é um jogador... Se você está pensando em ver um 9 da área, ele não é esse cara. Ele é um cara de velocidade para atacar a área, para chegar em velocidade na área. É possível jogar com um 9 do lado dele? Sim, é possível jogar com um 9 do lado dele. Ô Duda, em relação a essa questão do pagamento, você destacava aí pra gente que a patrocinadora prevê aquele aporte lá de 57 milhões, não é? No final do pacote todo vai custar um pouco a mais. Então, o Corinthians ainda vai ter que arcar aí com mais ou menos 20, 22, 23 milhões, né? Não é isso. Então, ainda tem um valor também que ao longo de todo esse contrato o Corinthians vai precisar fazer esse investimento, certo? Exato, Bruno. Até para a gente repassar, né, para quem está perdido nessa contratação do Corinthians. Esses 57 milhões de reais já estavam previstos no contrato inicial com a patrocinadora Master, de que seria mesmo para uma contratação de peso. Então, 57 milhões. O que fosse excedente relacionado a essa contratação, de fato, o Corinthians ia cobrir. E por que esse valor que o Corinthians vai ter que pagar? Porque a oferta inicial foi na casa de 2,5 milhões de reais de salários mensais para o Depay. E essa subida, né, o Corinthians acabou fazendo uma subida ali desse valor para de fato contratar e fechar a negociação, uma primeira oferta que não agradou muito, né, ao Depay. Então o Corinthians ofereceu um pouco mais, fechou a negociação e também tem todos aqueles valores inclusos, né? Tem ali direito de imagem, bonificações e premiações, tem ainda as luvas, ou seja, no pacote todo vai sair um pouco mais caro do que a patrocinadora Master estava disposta a pagar e vai pagar esse valor. Então o Corinthians vai ter que arcar com esse valor aí de um pouquinho mais, né, de 57 milhões para 70, mas somente por isso, né, por conta de toda essa, para fechar essa negociação, de fato o Corinthians teve que aumentar esse valor de salário para o Depay e também pelo peso que tem o jogador, pela relevância que tem, a gente sabe disso, também entra na conta do marketing do Corinthians ali, ações, enfim, tudo isso pesa na conta do Corinthians e o Corinthians vai pagar por esse valor, mas um valor diluído ao longo, né, dos 28 meses de contrato, não vai pagar agora essa diferença de 70 milhões, vai pagar ao longo dos 2 anos de contrato. Tá aí, olha aí, Bira, Memphis Depay jogou na Neoquímica Arena na Copa de 2014, 21 minutos, 1 gol, 2 finalizações, 2 no alvo, 3 dribles certos. No jogo, Holanda 2, Chile 0. O gol dele... Ele não jogou contra a Argentina, agora eu não tô lembrando, porque a Holanda fez 2 jogos, né, aqui em São Paulo. Não entrou, me informa que teve a semifinal contra a Argentina, foi 0x0, um jogo horroroso. Foi nos pênaltis, né? Foi nos pênaltis. E esse gol ele faz no finzinho, né, Bira? Tava 1x0 para Holanda. Isso. Já nos acréscimos esse gol do Memphis.
Já conhece a Neoquímica Arena. Já conhece o caminho do gol na Neoquímica Arena. Olha lá o sorriso. Aliás, o recorde de público da Neoquímica Arena até hoje é Holanda e Argentina, né? É por causa Porque das tinha arquibancadas. Agora, nesse jogo da NFL também... Não, bateu recorde de público com a configuração atual do estádio. Me fale de Memphis Depay. Banjo da Fiel. Exagerou um pouco no entusiasmo ou não? Acho que não. Até porque a carência é grande, né? Você vê pelas postagens engraçadas, aquelas postagens de corintianos, né? Alguns se auto-ironizando. Acabou a humildade. Ontem eu vi muito acabou a humildade. Achei que fosse transformar até em hashtag acabou a humildade. A qualidade tem, são qualidades que esse time pede, qualidades ofensivas, qualidade de fazer gol, de proporcionar gol para companheiros. Aí vai ter toda uma questão do o que vai vir primeiro. Se ele vai entregar isso antes ou se essas coisas não vão aparecer e aí vão cobrar outras qualidades que talvez ele não tenha. Recomposição, ajudar. O Ramon, nesse momento, está precisando de gente operária também. Eu achei interessante isso que você falou do corintiano, falando acabou a humildade, hashtag. O torcedor do Corinthians estava precisando ou está precisando de um nome assim, que chegue não só com o nome, mas que responda no campo, para recuperar uma autoestima que tem estado baixa, ou estou errado? Não, sem dúvida. Só não pode ficar só no marketing, na venda antecipada de camisas que não marquem a história do clube. Tem que ser Ronaldo, tem que ser Tevez. Tem que ser Luizito Soares. Luizito Soares no Grêmio. Concorda? É isso. Sidorf no Botafogo. Hulk no Galo. Hulk no Galo. Hulk no Galo. O corintiano não estava precisando disso, ô Bira? Tava, mas essa autoestima ela poderia vir olhando a tabela. Se o Corinthians estivesse em 7º lugar na tabela, mesmo sem nenhum desses ídolos, e pelo que o Corinthians gasta e pelo time que o Corinthians tem, se tivesse um trabalho que fizesse sentido desde o começo do ano, o Corinthians poderia perfeitamente estar em 8º, 9º no Brasileiro, e daí não precisaria dessa autoestima. Essa autoestima é necessária também porque a posição na tabela atrapalha. Eu acho que tem dois lados dessa contratação, né? Tem o lado técnico, que é o lado que o torcedor se empolga, e eu acho correto que o torcedor se empolgue neste primeiro momento. É um cara que tem toda a capacidade de fazer os gols que o Garro oferece ao Yuri Alberto, ao Pedro Raul, e a bola não entra. Relativamente jovem, né, Bira? Tem 30 anos só. Se a bola começar a entrar, se o Memphis fizer metade dos gols que o ataque do Corinthians tem perdido, já é muita coisa. E já é capaz de tirar o time dessa confusão que está. Então, eu entendo o torcedor se empolgar. Agora, a gente não pode ignorar que tudo isso faz parte de um pacote que, em médio e longo prazo, a gente não pode ignorar a situação financeira do Corinthians. É claro que eu entendo que o Corinthians está num desespero, porque o Corinthians vai perder muito mais dinheiro do que o Corinthians vai perder pagando o Memphis, vai perder caindo para a 2ª divisão. Então, está indo numa aposta. Mas, então, tem que chegar assim, se salvar, ele ajudar a salvar ele, o Carrilho e quem mais chegar, ajudar a salvar do rebaixamento, beleza. Se trouxer algum título ainda nos mata-matas, beleza para o corintiano, melhor ainda. Só que não muda o fato de que vai terminar a temporada e vai ter que... Tá bom, agora, terminou a temporada, não rebaixou, de repente até ganha um título de torneio continental ou do torneio de mata-mata. Mas o Corinthians tem que ainda ter uma conversa séria sobre, olha... O que a gente faz aqui? Porque o Corinthians tem um nível de faturamento alto a ponto de conseguir caber o dinheiro que está se gastando no Memphis. Só que não tem cabido porque já está gastando dinheiro com muitos outros jogadores ou muitas outras coisas que não deveriam mais estar sendo gastas no Corinthians. Jogador que não produz, dívida que não deveria ter sido contraída. Então tem que ter esse papo também. A gente não pode ignorar. Rescisão de técnico, ou técnico mal contratado com salário fora da realidade pelo que ele entrega, multa rescisória de jogador que entregou muito pouco, como o caso do Rojas. Problemas, aliás, que vêm de várias administrações. Várias. Não está falando só de quem está de plantão. Mas a atual não melhorou, tá? Então, a atual que contratou o Coronado por um salário altíssimo para entregar bem menos. O Pedro Raul, que claramente ia virar reserva nesse time. Quem acompanha futebol sabia que o Pedro Raul ia virar reserva do Yuri Alberto. Então o Corinthians tem que ter essa conversa também. Mas neste momento, fica empolgado, vê se passa pelo Juventude agora, ele não vai poder jogar, mas vê se consegue sobreviver nos mata-matas, se ganha um título, se de repente salva do rebaixamento. Sábado à noite. Mas essa conversa é necessária. Sábado à noite você sabe o jogo que tem, né? Sabe? Botafogo e Corinthians. Sim. Estádio Newton No Rio, 21 horas, sábado, 9 da noite, tem Botafogo e Corinthians.
Antes tem o Juventude na quinta. E tem uma coisa, tem muita gente... E sábado joga o Corinthians. Quarta. É quarta, desculpa. Quarta com Juventude. Um argumento que tem usado, de que o dinheiro, quase todo o dinheiro do Depay, não todo, mas quase todo, do Memphis, ele pede Memphis, vamos tentar chamar Memphis. Quase todo o dinheiro do Memphis vai vir do patrocínio, que tem uma parte do patrocínio que é reservada para a contratação de reforços. Então, estamos falando, então esse dinheiro não sai do Corinthians, só uma parte dele que virá do Corinthians. Isso é verdade, mas também é verdade que quando o patrocínio atual foi anunciado, com valores mais ou menos semelhantes ao patrocínio anterior que saiu por causa de atitudes da diretoria, naquela questão do intermediário, os valores meio que batiam porque incluía esse valor da contratação. Então, o valor que a Vaidbet paga, ou que a Esportes da Sorte paga hoje em relação à Vaidbet, eles seriam mais ou menos equivalentes porque inclui essa cota da contratação. Inclui essa cota da contratação, não é um extra. Porque quando incluir ali. Então, se você tirar essa cota, a cota da contratação é extra, então o contrato de patrocínio é muito inferior ao que tinha anterior. Daí a gente cobra a diretoria, que deixou o patrocinador anterior sair. Não que, assim, os dois patrocinadores são meio enroscados hoje, mas tudo isso não pode ser ignorado. Era um dinheiro que estaria entrando no caixa do Corinthians de qualquer forma com o patrocínio anterior. Sim, são as manobras de contabilidade, que, aliás, são muito comuns, né? Só você ver dívida com estádio e dívida sem estádio, por exemplo. Essas maquiagens na planilha. Agora, isso à parte, o Bira falou uma coisa importante. O Corinthians trabalha da mão para a boca há muito tempo. Para não dizer desde 1910, mas enfim. Desde que nasceu, professor? Há muito tempo, eu digo, nos últimos, lá em 2020 para cá, mais ou menos quando os títulos começaram a rarear, é sempre a mesma história. Muita troca de técnico, guinada de vida e montagem de time em setembro. Gente, uma hora tem que fazer uma DR lá. Vamos discutir que futuro que quer, inclusive em termos de filosofia de jogo. Por exemplo, pegar um técnico que tem a chance de pegar um elenco com pré-temporada na medida do que o Brasil oferece. Mas essa coisa da mão para a boca. Todo ano essa história. Os últimos anos tem sido isso, reforçar time para não cair. Eu acho perfeito, maravilhoso que um clube, não estou falando só do Corinthians, que qualquer clube tenha a sua filosofia de jogo, tente segui-la, com contratação de jogadores técnicos, desde a base, mas no Brasil é pedir muito, é difícil, hein? Uma hora tem que começar. O Corinthians chegou a ter uma certa filosofia com Mano Menezes, Tite, Carille, mas desses 4, 5 anos para cá, como você citou... desde que aquela... Não tem mais filosofia nenhuma. Do Thiago Nunes, né? Pois é. Que assim, agora vamos mudar a maneira de jogar do Corinthians. Era a empolgação... Porque acho que começa com o Flamengo do Jorge Jesus, né? Um futebol mais ofensivo, futebol mais envolvente, agora é hora. E o Corinthians ele se deu muito bem na década anterior com o futebol mais precavido, né? Aquela história do vai devagar, ganha de 1-0, goleia de 1-0, segura bem aqui atrás. Goleia de 1-0. Muito competitivo e tal. Ali, e era o Andrés o presidente, né? Não, mais ou menos. Teve Andrés, teve Mário Gobi, teve Roberto de Andrade. Mas numa linguagem... Dentro da mesma... Na virada do Thiago Nunes que eu estou colocando, se não era presidente, ele tinha um cargo lá de... Acho que era o Roberto de Andrade. Acho que ele tinha um cargo importante lá de gestão do futebol, alguma coisa. Ele sempre teve, né? Ele colocou isso, assim, a ideia era mudar, era fazer o Corinthians ser um time mais agressivo, mais ofensivo, com posse de bola, dominante e tal. Não deu certo. Dali para cá, o Corinthians não se achou mais. Verdade. É dali que começa essa fase de títulos que começam a rarear, né? Porque a questão o futebol, dentro de um time de futebol, de um clube de futebol, em alguns momentos você consegue isolar o campo da administração. Em alguns momentos você consegue encontrar um padrão de jogo, um técnico, um elenco que está jogando apesar da administração ser ruim. Mas não é sempre. O Corinthians tinha seus problemas, sempre teve, durante toda essa administração, inclusive problemas entre eles. A gente viu ali Mário Gobi se afastar do grupo, Roberto de Andrade ser afastado recentemente por interferência de torcida, o Andrés que hora estava dentro, hora não estava meio que hora virou deputado.
Virou deputado. Então, ali internamente... E havia problemas de dívidas. O problema do estádio nunca foi resolvido. Sempre se empurrou com a barriga. Houve um momento em que o Corinthians anunciou que não ia pagar impostos, lembra disso? Ficou um tempo... Aí, uma hora, estoura os impostos, tem que pagar. Alguns dias antes da eleição... Eles disseram lá, o Duílio e o grupo, que estava resolvido. Lembra dessa última eleição? Está resolvido, resolvemos com a Caixa. Eugênio, fazendo uma conta aqui na cabeça, era o Andrés, sim. Porque a última gestão do Andrés teve um título só, que foi o Paulista de 19. E essa mudança para o Thiago Nunes foi em 20. Foi no ano seguinte, que já era o segundo ano do mandato. Era o segundo mandato. Ele foi 19, 20, 21. E daí veio o Duílio. E aí tem o projeto Luan. O projeto Luan. Enquanto o Corinthians conseguiu separar as questões políticas das questões do campo, no campo você tinha lá o Mano, você tinha o Tite, depois o Carille por um tempo, o Corinthians conseguiu ser vitorioso no campo. Mas depois, quando ele perde essa identidade de futebol, é que ele não se encontra mais. Aí a confusão se instala também dentro das quatro linhas. Isso tem a ver também com a perda de profissionais no departamento de futebol que muitas vezes não sai. Por exemplo, eu não sei se oficialmente se o cargo era diretor de futebol, tá? Eu não lembro qual era o cargo oficial dele. Mas o diretor de futebol, se não for diretor de futebol, era semelhante. É o cara que cuidava do futebol, não do ponto de vista político, do ponto de vista do dia a dia. Que ajudou a montar o Corinthians vencedor. Hoje está lá na Inglaterra, quase ganhando a Premier League, que era o Edu. Né? O Corinthians estava com esse nível de profissional. O Edu era o diretor do futebol do Corinthians quando o Corinthians é campeão do mundo. O Corinthians estava com esse nível de profissional que foi formado em casa. O Cifute funcionava. O Cifute funcionava. Né? Só de volante bom que vinha. Então, para o Arsenal, esteve na seleção brasileira, né? Esteve na seleção brasileira. CBF. Então, o Corinthians tinha também profissionais lá dentro que foram saindo, e isso não sai muito no noticiário. E o torcedor não vai chegar e pichar ou queremos diretor, entendeu? Sabe? Ou queremos supervisor, alguma coisa assim. Não vai ter esse tipo de canto na arquibancada. Mas e isso tem tudo a ver com o Corinthians de uma época. Do futebol foi com o Corinthians de uma época que o departamento de futebol conseguia meio que se fechar dentro dele. E por mais que até salário atrasava, o time em 2015 foi o campeão brasileiro de forma brilhante. E tinha muito salário atrasado, tanto é que teve que desfazer o time, né? Desfez o time todo pra China. Mais jogou junto. Desfez o time pra China porque com o dinheiro da China pagou a dívida com os jogadores. E o time... É isso aí, fiel torcida. Galera, o homem chegou, o homem tá em solo brasileiro. Vamos pra cima com tudo, né? O Depay vai jogar muita bola no timão. Memphis chega para ser o grande atacante, né, depois do Ronaldo. Então, assim, foi uma baita contratação. O Corinthians irá desembolsar cerca de quase 4 milhões de reais por mês. Só que é um jogador que promete, né, jogar muita bola aqui no Corinthians. É um atleta que chega qualificado, é um jogador diferente. E o Corinthians tem em vista que esse atleta será o jogador fundamental para tirar o timão dessa situação delicada, né, em que se encontra no Campeonato Brasileiro. E, assim, há uma imensa expectativa também de que Sérgio Ramos possa desembarcar aqui no Brasil, né? O jogador está sendo oferecido para diversos times brasileiros. Então é isso, galera. Vamos torcer para que ele possa brilhar com a camisa corintiana, porque talento, todos nós sabemos que ele tem um baita jogador, é um jogador, né, de seleção holandesa. Então, assim, alô Depay, que você possa ser muito feliz no timão. Então é isso, galera. Tô indo nessa. Fiquem com Deus.